Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente início de semana para todos nós. Que essa nova semana que se inicia na nossa vida possa ser uma semana de mais paz em nosso coração, com Jesus abençoando os nossos passos, com Cristo nos instruindo ao caminho cada vez melhor. E também que essa nova semana, o nosso coração, ele possa estar mais aberto para viver o Evangelho. Que a gente possa de pouquinho em pouquinho ir amolecendo esse nosso coração para as palavras de Jesus. Então é com muito carinho que a gente está aqui hoje, iniciando o nosso evangelho diário, iniciando a nossa manhã, para a gente começar a nossa segunda-feira com o Evangelho segundo o Espiritismo, nos concedendo ânimo e muita força para a nossa alma. Porque nem sempre os dias, eles são fáceis. Nem sempre vivemos dias de tranquilidade, dias de paz. Todos nós passamos por dificuldades em nossa vida, meus irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades e às vezes elas são inesperadas, porque surgem no meio do nosso dia, no meio da semana, algo que a gente nem esperava. Então são inesperáveis. E a gente passa por dificuldades, cada um de nós tem a sua. Seja uma dificuldade no seio familiar, seja um problema que a gente enfrenta no trabalho, nos estudos. Muitas vezes a gente também enfrenta dificuldades no meio social que a gente faz parte. Às vezes a gente enfrenta problemas financeiros, problemas no relacionamento com o próximo. Então, cada um de nós, hoje em dia, passa por algo que estremece o nosso coração. E não é fácil, meus irmãos, não é fácil passar por esses momentos que a nossa fé ela é testada. Mas vejamos bem, meus irmãos, que suportar as provas, suportar as dificuldades, não significa aceitar o sofrimento, mas suportar as provas, em verdade, significa lutar e ter muita força para enfrentar aquele momento difícil. Vejamos bem, suportar as provas, essas dificuldades inesperadas que chegam, não significa se entregar ao sofrimento e se perder na melancolia. Aceitar a dificuldade não é aceitar o sofrimento, mas aceitar a dificuldade é ter ânimo de continuar lutando, é aceitar o que nos chega pela vontade de Deus, mas continuar lutando para que aquilo seja resolvido. Então é sobre isso que a gente vai refletir aqui hoje no nosso evangelho dessa segunda-feira. E para a gente começar aqui a adentrar mais nesse tema, eu queria trazer para a gente um trechinho da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem que está inspirando essa nossa reflexão de hoje. Olha o que é nos dito no Evangelho. Mas se devesseis chorar por toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Olha essas palavras da nossa passagem do Evangelho de hoje.
Mas se a gente chora por toda uma vida, o que seria isso ao lado da eternidade de glória que está reservada a todos aqueles que suportam as suas provas com fé, com amor e com resignação? Meus irmãos, para a gente entender isso daqui um pouco mais, a gente deve sempre se lembrar que as provas da vida são difíceis. Isso é fato. Nenhum aluno, ele chega para fazer uma prova quando ele está na escola e ele diz, eu estou aqui, essa prova vai ser fácil. Nem sempre, a maioria de nós, quando era adolescente, era criança, a gente sentava ali para fazer uma prova, a gente estremecia todo, ficava nervoso e pensava, nossa, mas essa prova aqui vai ser difícil. A gente pode ter estudado, a gente pode ter se preparado, mas na hora ali que a gente senta, que tá só a gente e aquela prova ali na escola, o coração dá uma estremecida. E começamos a pensar, será que eu vou dar conta? Eu estudei, eu me preparei, mas será que eu vou dar conta? Eu não sei como que vai ser, eu não sei as questões que estão nessa prova. Só o professor sabe a quantidade de questões, como elas estão e os temas que serão essas questões. Assim também é na vida, meus irmãos. Deus, Ele permite que a gente passe pelas provas. Mas muitas vezes, se não na maioria, a gente não sabe como elas serão, quando começarão, por quanto tempo elas durarão na nossa vida. E a gente, quando começa a ver, a perceber uma dificuldade chegando, o nosso coração ainda estremece. E pensamos, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo carregar esse fardo? Será que eu tenho força para passar por isso? A gente pensa assim, o coração estremece. Então as provas da vida é um momento delicado, é um momento difícil. Mas é indispensável nós pensarmos que estacionar no sofrimento perante elas é uma opção nossa. As provas da vida a gente não controla. A vontade de Deus nós não controlamos. As formas como nosso amado Pai exerce ali, nos dá a oportunidade de sermos transformados, a gente não tem controle. Mas estacionar no sofrimento nesses momentos ainda é escolha nossa. Vou explicar isso aqui um pouquinho melhor pra gente. Quando chega um momento de dificuldade, o nosso coração ele sofre, porque a gente sofre com o inesperado, a gente sofre com o medo de não dar conta, a gente sofre com aquilo que a gente não sabe como vai ser solucionado. Então, a gente sofre, o coração estremece. Mas estacionar, o que é estacionar? A gente ficar parado, a gente se deixar alimentar pelo sofrimento, se entregar à melancolia, se entregar àquela dor da angústia do sofrimento, é estacionar no sofrimento. Estacionar no sofrimento ainda é escolha nossa. Então vejamos, chega um problema, a gente vai sofrer, muitas vezes vamos chorar, porque somos espíritos ainda em aprendizado, é comum. Então a gente chora um pouquinho, a gente estremece ali, mas depois a cabeça ela tem que ir voltando para o lugar, digamos assim, os pensamentos têm que voltar a se alinhar, para voltar aquela força e pensar agora o que eu posso fazer para lutar, para buscar uma solução. E não estacionar naquele sofrimento e se entregar ao problema. Então vejamos só, nós temos que buscar compreender aquilo que está acontecendo com a gente e muitas das vezes, se não a maioria, será necessário que a gente peça ajuda.
pedir ajuda, meus irmãos. Nem todos os problemas que acontecem em nossa vida a gente consegue resolver sozinhos. Precisamos de ajuda, precisamos de amparo. Pedir ajuda não é pedir para o próximo resolver por nós o problema. Não é isso. Pedir ajuda é solicitar ao próximo uma nova visão daquilo que a gente está passando. Solicitar ajuda é afirmar que sozinho tá difícil, que a gente precisa de alguém para nos ajudar nesse momento. Que seja um amparo, um abraço. Tem dias que são tão difíceis que a gente só quer um abraço, não é mesmo, meus irmãos? De alguém ali que consola, que nos dá esperança, que vai dizer assim, meu irmão, tudo vai dar certo. A gente vai caminhar aqui, vamos procurar uma solução, calma que vai dar certo. Às vezes a gente só precisa dessas palavras para a gente ter conforto no coração. Em outros momentos a gente vai precisar da ajuda de uma nova ideia de como resolver aquilo, de um novo caminho. Então a gente não pode ter orgulho e querer não pedir ajuda. Muitos corações ainda um tadinho orgulhosos, têm receio de pedir ajuda, acha que isso é fraqueza, acha que isso é fragilidade, ou tem medo de ser julgado, interpretado mal pelo outro, ou até mesmo medo de incomodar. Não, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, pedir ajuda é um grande sinal de humildade, que a gente reconhece que sozinho não dá para resolver. Precisamos de alguém que vai nos ajudar. Então seja um amigo, seja um familiar, seja alguém que a gente confia muito para pedir ajuda naquele momento. Vejamos bem, se a gente frequenta uma casa espírita, ali também é um lugar que está cheio de irmãos que podem nos ajudar. E muitas vezes a espiritualidade amiga ainda guia ali pra gente alguém direitinho que vai nos auxiliar. Então é um lugar pra gente pedir ajuda. Quando a gente percebe que tá pesando, tá ficando difícil, não tenhamos vergonha de solicitar amparo, de solicitar ajuda, porque vejamos bem, se a gente fica aguardando o problema só pra gente, aquela dificuldade só pra gente, nosso pensamento ele pode ficar muito perturbado, porque a gente começa a ter medo de não dar conta, começa a querer desistir, e aí vem o querer desistir da vida, que acha que o problema não tem solução, aí pensa em desistir da vida, que acha que desistindo da vida vai solucionar o problema. E não vai. Desistir da vida, apelar para o suicídio em um momento difícil que a gente está passando, é acumular ainda mais perturbação para a gente. Porque o suicídio, ele é porta de entrada para perturbação ainda maior. Aí a gente vai ver o que é sofrimento. Aí veremos o que é perturbação. Suicídio é porta de entrada para perturbação em nossa alma. Não resolve o problema, não tira o problema de nós. Então, muitos irmãos, quando tá passando um problema muito grande, fica guardando só para si, começa a ficar com a alma um pouco perturbada, descontrolada, muito melancólico, podendo cair em tristeza profunda. E aí, meus irmãos, vai só afundando, só afundando. Então precisamos abrir o nosso coração, reconhecer nossos limites. Se está chegando perto do nosso limite, se a gente acha que aquilo não tem saída, busquemos alguém que a gente confia para conversar, ouvir as experiências dessa pessoa. Às vezes essa pessoa que a gente busca ajuda, ela também já passou por dificuldades na vida dela. E o exemplo de como ela venceu,
O exemplo de como ela superou essas dificuldades nos traz uma visão de que a gente também consegue passar por aquilo. Então a gente busca conselho, uma nova visão, um amparo imediato para que a gente consiga lidar melhor com aquele problema. Então, meus irmãos, vejamos só que a resignação, como o nosso evangelho traz aqui pra gente, suportar os problemas com resignação, e ele até traz aqui pra gente com fé, amor e resignação. Então, olha só, suportar as provas com fé é compreender a vontade de Deus, compreender aquele momento, buscar Jesus, buscar a Deus, pra gente compreender aquilo que a gente não consegue compreender, na verdade, pra gente ter um pouquinho mais de paz no nosso coração, não desanimando. Suportar uma prova com amor, que é o outro ponto que tem aqui na passagem, é a gente ter amor pela vida, amor pela nossa existência. E jamais pensar em desistir dela pelos problemas que surgem. Então, ter amor pela nossa existência, lembrando sempre que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E se esse fardo chegou, a gente consegue enfrentar. Mas vejamos uma coisa, meus irmãos. Às vezes o fardo pode estar muito pesado. E aí surge alguém na nossa vida, um amigo, um conhecido, que vai nos ajudar um pouquinho ali naquele fardo. Lembremos de Jesus a caminho da sua crucificação. Em um determinado momento, um homem é colocado para ajudar Jesus a carregar a cruz. E Jesus aceita a ajuda desse homem. Lembremos disso, Jesus no caminho da crucificação, ali um dos romanos mandaram um homem para ajudar Jesus a terminar de carregar o peso da cruz. E Jesus aceita humildemente aquele auxílio e termina de chegar naquele momento que é triste para todos nós lembrar. Jesus aceitou ajuda em um dos momentos mais difíceis dele em sua passagem aqui na terra. Por que nós não aceitaríamos ajuda, então? O Cristo aceitou em um dos momentos mais doloridos. Por que a gente acha que consegue passar por tudo sozinho, resolver tudo sozinho? Não. Então, Jesus aceitou ajuda, também aceitemos. Aceitemos a ajuda do próximo, tantos irmãos com tanta boa vontade para nos ajudar. E a resignação aqui, meus irmãos, é a resignação da gente fazer o que a gente pode para passar por aquele momento. A gente manter o coração firme, lembrar da eternidade da vida, que tudo passa, os momentos difíceis passam. Nos lembremos aqui de nós lá na adolescência. Às vezes a gente sofreu tanto ali em algum momento da adolescência por um problema que aconteceu. E agora, a gente ainda continua sofrendo por aquilo que aconteceu há 10, 15 anos atrás? Não, a gente nem lembra, porque passa. Lá naquela época poderia parecer que era um sofrimento interminável. Mas já se passaram 10, 15 anos, a gente nem se lembra mais daquele sofrimento. Não passou? Não é verdade? Vou dar outro exemplo aqui pra gente. Às vezes a gente bate em algum lugar, faz um roxinho na nossa pele, dá aquela dor terrível ali nos primeiros dias. Vai ficar para sempre aquela dor? Ela não passa? O corpo não vai absorvendo, o hematoma vai passando, passa uma semana, duas, já não tem mais nada e a gente nem se lembra da dor que sentiu. A vida também é assim. Nos momentos de prova, a dor pode parecer interminável, pode parecer que aquele problema não tem solução, mas tem. E aí, depois que a gente passa, a gente nem se lembra mais da dor que foi, mas a gente se sente vitorioso por ter conseguido vencer mais uma dificuldade. Com isso, meus irmãos, nos momentos difíceis,
peçamos ajuda. Nos momentos de dores, alimentemos ainda mais a fé no nosso coração. Lembremos que amanhã é um novo dia e que amanhã tudo vem no tempo certo, tudo pode solucionar, mas tenhamos fé. Bom, meus irmãos, eu vou convidar a todos para a gente encerrar o nosso evangelho dessa segunda-feira com fé, que seja uma semana de muita fé em nosso coração, muita resignação. Lembremos que essa nossa mensagem de hoje ela foi inspirada pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. Meus irmãos, lembremos também que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que o Cristo possa descer em cada coração, em nosso coração, a força necessária para a gente não desanimar nos momentos difíceis. E que assim seja.